Notícias importantes do Fluminense, porque saiu em outro país aqui da América do Sul que o Fluminense está interessado na contratação de atacante. Eu vou te contar tudo sobre isso nesse vídeo aqui. A gente também vai falar bastante sobre a situação do Facundo Bernal. Saiu uma nova informação lá no Uruguai sobre a situação do jogador. Além disso, uma notícia muito boa para a torcida tricolor, porque o jogador muito criticado oficialmente não tem mais vínculo com o Flusão, rescisão de contrato é publicada e além disso tem informação sobre Vasco e Fluminense, partida do Brasileirão, que tem palco ainda indefinido. Eu vou trazer tudo para você nesse vídeo aqui. Então deixa o seu like desde já, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta a gente vai falar muito do Fluminense. Vou começar esse vídeo aqui falando da novela Facundo Bernal. Pois é, gente, o Fluminense está interessado nesse jogador, esse volante. O Fluminense vê esse atleta como o substituto ideal do André e está em negociações com o Defensor Sporting do Uruguai, clube que tem seus direitos econômicos para efetuar essa contratação. A gente sabe que a saída do André ainda está em aberto, tem a situação do Fulham, se vai fazer proposta novamente ou não, se vai chegar nos valores que o Fluminense deseja, mas a gente sabe que o André tem esse interesse de jogar no exterior e o Fluminense tem, eu não gosto de usar a palavra interesse, né, mas o Fluminense tem necessidade de vender o jogador nessa janela para fazer caixa e aí ver o Facundo Bernal como o substituto ideal. Essa novelinha dessa contratação já está rolando há alguns dias, algumas semanas, e agora tem uma informação do Hernan Braga, que é jornalista da Rádio Carve Deportiva lá do Uruguai, falando sobre isso. E ele dá conta de que Fluminense e Defensor estão se acertando por essa contratação. O Bernal já disse sim pro Fluminense, já topou vir pro Tricolor. O Daniel até gravou no vídeo de mais cedo, né? O Bernal curtiu o post da vitória de ontem do Fluminense contra o Palmeiras. E segundo o Hernan Braga, da Rádio Carve Deportiva lá do Uruguai, o Fluminense vai desembolsar 3,6 milhões de dólares, cerca de 20,3 milhões de reais, para contratar o volante junto ao Defensor lá do Uruguai. O acordo vai ser fechado nas próximas horas. O que está emperrando, o que está faltando é Fluminense e Defensor se acertarem quanto à forma de pagamento para levar o jogador, né? A gente sabe que o Fluminense contrata jogadores muito na base da parcela, o Fluminense raramente tem dinheiro para investir à vista, então precisa combinar ali com o Defensor qual será a maneira, mas a tendência é que o Facundo Bernal seja sim reforço do Fluminense, jogador do Fluminense nos próximos dias, e aí, claro, né, vai agregar muito o time do Fluminense, está precisando. Conseguimos 2 vitórias consecutivas, dar uma arrancada ali, saímos da lanterna, mas precisamos de mais para sair da degola. Facundo Bernal vem então para somar ao time de guerreiros e nos ajudar nesse final de temporada de 2024. E se tem jogador chegando, gente, tem jogador saindo, agora é oficial, tem rescisão de contrato publicada no BID. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo, só antes eu vou, claro, lembrar você que tá ligado aqui na Central Fluminense de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse link você fica por dentro de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então corre no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense. Você vai clicar lá nesse link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aí você apertar o botão seguir e vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar dessa situação, meus amigos e minhas amigas, porque agora é oficial, ele chegou ao Fluminense de uma maneira um pouco contestada, dá para dizer assim, mas claro, né, por todo o seu histórico, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, a torcida tricolor, claro, criou expectativa, criou esperança de que ele faria uma boa passagem por aqui. Infelizmente acabou não acontecendo, né? Tô falando do Douglas Costa, que finalmente tem o seu contrato rescindido com o Fluminense, não é mais atleta do clube, a rescisão já foi publicada no BID da CBF, tá? O Douglas Costa deixa o Fluminense sem marcar nenhum gol, conseguiu apenas uma assistência, né? Tem o título da Recopa, é verdade, uma partida em que ele entrou bem aqui no Maracanã, ele e o Renato Augusto, outro jogador muito contestado, eles dois ao lado do Marcelo entraram no segundo tempo muito bem naquele jogo e ajudaram o Fluminense a garantir o título. Mas fora isso, a passagem do Douglas Costa é uma grande decepção, né? Eu acho que até o tricolor mais pessimista com a vinda dele não esperava que ele fosse desempenhar tão pouco com a camisa do Fluminense, então agora, de maneira oficial, tem seu contrato com o tricolor rescindido, né? Vale lembrar que o Douglas Costa havia assinado até o meio de 2025, a ideia, né, uma das coisas que seduziu o Douglas Costa a vir para o Flu era poder disputar o Super Mundial no ano que vem,
coisa que não vai acontecer porque ele está de contratinho rescindido agora. Vamos ver, né, se ele vai arrumar uma nova equipe, se ele vai parar de jogar. O Douglas Costa tem 33 anos, mas a gente sabe do histórico de lesão que ele tem, né? Então a gente vai aguardar isso nos próximos capítulos, mas fato é que essa história não continuará nas Laranjeiras. Douglas Costa não é mais jogador do Fluminense. E tem informação muito importante sobre Vasco e Fluminense, partida válida pelo segundo turno do Brasileirão. Quem traz isso pra gente é a Rádio Itatiaia, que cravou onde vai ser essa partida, né? O jogo é com o mando do Vasco da Gama e a gente sabe, né? Clássico entre Fluminense e Vasco, que tem mando do Vasco, sempre tem um pouquinho de confusão, né, de indefinição quanto ao mando. Por quê? Porque a polícia do Rio de Janeiro, o BEP, não libera clássico em São Januário por medida de segurança. Eles entendem que não é seguro o suficiente. O clássico, sei lá, para quem já foi em São Januário sabe como é que é, são ruas muito apertadas ali, principalmente para o setor visitante. Clássico é uma coisa bem belicosa, né? Os ânimos estão sempre muito aflorados. Então a polícia não deixa ter clássico em São Januário, né? Falando português claro é isso, não pode ter clássico em São Januário, eles evitam. E aí fica sempre nessa coisa, porque o que acontece? O Vasco até pensa em jogar no Maracanã, só que aí entra uma outra treta, uma outra briga, que é a questão do lado direito, né? O Vasco alega ter um direito histórico de ter o lado direito, né, o setor sul do Maracanã para sua torcida, e o Fluminense tem esse direito contratualmente, né, judicialmente. Então a torcida do Fluminense sempre fica no setor sul, mas quando é clássico entre Vasco e Fluminense, o Vasco quer mandar o jogo no Maracanã e botar a torcida deles no setor sul. Só que agora, ainda mais com a concessão sendo vencida pelo Fluminense, não dá para o Vasco fazer isso, né? O Vasco não pode mais entrar com liminar e ficar enchendo o saco, porque agora o Fluminense vai ganhar isso na justiça muito fácil. Então eles não vão mandar o jogo no Maracanã, porque se eles mandassem, claro, né, eles estariam assumindo que o lado direito é do Fluminense, porque para mandar essa partida lá eles teriam que ter a torcida deles no setor norte, como todo mundo que joga de visitante no Maracanã teria 10% do Fluminense na sua apenas, mas a torcida deles ficaria majoritariamente no setor norte. Então fica nesse imbróglio, né? E acaba surgindo o Engenhão como radar aqui, né, no futebol no estado do Rio de Janeiro, ou a possibilidade do jogo ir para outro estado. E segundo a Rádio Itatiaia, vai ser justamente isso que vai acontecer. O jogo será no Engenhão, tá? Eles cravam isso, dizem que antes não havia um acordo entre Vasco e Botafogo, né, que é o dono do Engenhão, para ter a cessão do estádio para esse jogo, mas que agora esse acordo está saindo do papel e a tendência é que o jogo ocorra por lá, né? Eles falam aqui que uma boa relação do Pedrinho, que é o presidente do Vasco, com os dirigentes tanto de Fluminense e de Botafogo, facilitou esse acordo. Então Fluminense e Vasco, ou melhor, Vasco e Fluminense, mando de campo do Vasco da Gama, será realizado no Engenhão. Essa partida, a princípio, está marcada para o dia 10 de agosto, às 9h30 da noite. Portanto, no Engenhão não tem a confirmação oficial da CBF, mas a Rádio Itatiaia traz e crava essa informação. Eu quero saber, claro, de você, tricolor ligado aqui na Central. Pretende nesse jogo? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E o Fluminense está avançando na contratação de atacante. Que história é essa, gente? Pois é, eu vou trazer isso tudo aqui para vocês, a informação que está saindo lá no Uruguai, e eu vou te contar tudo nesse vídeo. Só antes, eu vou aproveitar rapidamente aqui para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral, né? Em todo vídeo eu convido você que está sempre ligado aqui na Central a deixar um comentário aqui pra gente falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Amândio Gomes, de Macapá, no Amapá, para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Francisco Miranda, de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, para o Nilo, de Teresina, no Piauí, e para o José Carlos, de Morro do Chapéu, na Bahia. Um abração para a galera ligada na Central. Convite mais do que reforçado para você, tricolor. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome em algum vídeo aqui? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa situação, gente, porque essa informação, como eu disse, saiu lá no Uruguai, pegando muitos tricolores aqui no Brasil de surpresa. Quem traz pra gente é o jornalista Bambino Etchegoyen, que é lá do Uruguai. Ele trabalha na Rádio Deportiva lá do Uruguai, e ele traz pra gente que o Fluminense está avançando na contratação de Emiliano Gomes, atacante do Boston River lá do Uruguai.
tá? Para quem não conhece o Emiliano Gomes, assim como eu, né, não sou grande versado aqui em futebol uruguaio, fui procurar um pouquinho sobre o jogador. Ele é um atacante mais ponta, tá? Ele é um ponta esquerda, mas também pode jogar como segundo atacante, como centroavante. Tem 22 anos, 1,77 de altura e tem se destacado na atual temporada do campeonato uruguaio. Ele tem 19 jogos na competição e 10 gols marcados. É o vice-artilheiro do torneio nesse momento, né? Então, assim, é um jogador que aparece no radar do Fluminense, mas confesso para vocês que estranho, porque o Serna chegou para ser ponta aqui do Fluminense, né? Inclusive fez uma boa partida ali contra o Palmeiras, foi eleito craque da rodada pelos tricolores, o guerreiro da rodada, como o Fluminense chama. Então, assim, já veio o reforço pro lado de campo. Esse cara, se o Fluminense está vendo o Emiliano Gomes como um centroavante, que o Fluminense sim está no mercado atrás, eu acho que pode acabar sendo um equívoco. Um jogador que está se destacando, sabe fazer seus gols, mas joga majoritariamente como ponta esquerda. Segundo o Bambino Etchegoyen, o Fluminense está avançando por essa contratação. Mas o jornalista não trouxe maiores informações da forma de negócio, né? Se o Fluminense vai comprar o jogador, se vai ser um empréstimo com passe fixado, o que vai acontecer caso esse cara venha para o Fluminense. Ele não deu maiores informações, só falou desse interesse que o Fluminense estaria avançando nessa negociação. Claro que a gente vai tentar trazer essa informação também, vai tentar nossas apurações aqui com as nossas fontes para ter mais informações sobre esse assunto, ver se procede ou não. Eu confesso aqui, né, dando um feeling como torcedor, eu achei estranho porque o Fluminense já contratou ponta, né? Então, no momento, o Fluminense quer contratar atacante, sim, mas é um camisa 9. Não sei se o Emiliano Gomes se encaixaria nessa situação, mas eu quero saber de você, tricolor, que está ligado aí na Central. Já viu o Emiliano Gomes jogar? Seria um bom reforço para o Fluminense? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.